Pessoal, boa tarde. Aliás, vamos voltar, né? Boa noite de novo. Bom, 8h40, eu vou compartilhar novamente aqui a. Pessoal, esse exercício 3 eu vou mudar um pouco a estratégia com ele, tá? Eu não vou resolver ele aqui agora, não. Ele é um pouquinho mais. Não é que ele é um pouquinho. Ele tem alguns conceitos a mais, mas se eu for resolver o exercício 3, eu vou gastar, o restante da aula. E aí eu vou fazer o seguinte, para a gente passar na outra etapa da lista, eu vou indicar para vocês qual o script que está resolvendo, né, esse exercício 3, tá? Dentro dos exercícios, dentro dos exemplos que eu passei para vocês, aqui no diretório 2, nível intermediário, tem aqui um exercício aqui chamado potência, 12 potência. Então, nesse exercício, ele tem 3 scripts aqui, tá certo? Defasagem, tensão e teste de potência. E tem outros, né? É, e tem outros. Deixa eu ver aqui esse teste de potência, peraí. Eu vou explicar só a etapa 1, depois eu vou resolver as partes da lista, tá? O que ele tá perguntando é o seguinte. Ele está pedindo para criar um vetor de tensão e está pedindo para criar um vetor de corrente, tá? Bom, como é que seria para a gente calcular a potência? Potência é o vetor de tensão vezes o vetor de corrente, tá? Só que a potência, pessoal, é calculada ponto a ponto, cada posição do vetor. Daí eu usei esse ponto asterisco aqui, ó. Aí se eu fizer plotar, primeiro eu plotei o vetor tempo, a tensão, depois o tempo, a corrente, depois o tempo, a potência, tá? Se eu não tiver nenhuma defasagem nesses dois sinais, né? Então eu coloquei uma tensão de 127 volts e coloquei uma corrente de 2 volts, 2 amperes. Vou colocar um valor maior aqui, só para ficar mais claro aqui. Se eu rodar esse script aqui, então esse 3 ele começa, aí ele vai plotar a potência, que é esse gráfico aqui, ó. Então, olha lá, tem um sinal de tensão que é o azul, sinal de corrente. Como está em fase, esse valor amarelinho aqui foi o valor de potência que ele foi calculando. Como ele está em fase, a potência está sempre positiva, tá certo? Se isso aqui começa a defasar um pouquinho, é porque devido ao reativo, né? Valor reativo na rede, tá? Só que essa multiplicação ponto a ponto aqui, ela vai mostrar apenas a potência que está sendo dissipada, que é a potência. Ele está pegando cada valor de tensão, valor, tá? E cada valor de corrente multiplicando um pelo outro. Então, nós vamos combinar o seguinte. Eu vou pegar no final de semana, eu vou fazer um vídeo, gravar um vídeo, resolvendo parte desse exercício. Que ele é um pouquinho mais enjoado, porque ele pede para fazer o cálculo do... E se você, ele pede para fazer o cálculo dos harmônicos, né, para diferentes frequências, potência ativa, potência reativa.
Aí eu vou disponibilizar com vocês aqui um script, que seria muita pretensão minha aqui. Eu vou disponibilizar um script que é resolvendo parte desse exercício. Então, olha lá, esse aqui, defasagem, tensão. Vou pegar aqui, peraí. Nível avançado. Triângulo das potências. Esse potência reativa, eu vou disponibilizar aqui o script, tá? Ele é a solução do exercício 3. Na verdade, ele resolve parte do exercício. Aí eu vou fazer uma gravação, não agora. Vou só compartilhar esse script aqui com vocês. Potência reativa. Vou compartilhar. E aí vocês vão ter um trabalho de dar uma olhada e dar uma interpretada nesse script. Eu não vou mexer com ele agora, porque senão a gente vai levar todo o tempo da aula. Se vocês não entregarem na lista, não tem problema, tá? Esse script ele é um pouquinho mais elaborado. Mas analisando, olhando aí o script, ele está todo comentado, dá para vocês entenderem aí o que ele está fazendo. Mas como a gente vai precisar de mais tempo, então eu não vou mexer com ele agora, não. Então, eu compartilhei com vocês aí, tá? O script. Deu um Ctrl C no exercício, mas ele não... Triângulo das potências, é isso aqui. Dá um Ctrl C, área de trabalho. Então, o script, pessoal, ele está comentado. Está comentado, tá? Eu fiz esse script só para a frequência de 60 Hz, calcular a potência ativa e reativa. Vou deixar como trabalho vocês darem uma estudada nesse script aí. Beleza? Ele é a solução da questão 3 da lista. A questão 3 da lista. Tá? Então, fica aí. Já compartilhei com vocês. Vocês vão ter um trabalhinho aí para dar uma olhada aí. Quem quiser, né, na hora de fazer a lista, quiser investir um pouco mais de tempo aí. Beleza? Bom, agora, pessoal, eu vou passar para a parte 3 da lista. A parte 3 da lista é uma parte muito importante, que é a parte de conversão AD, tá? Então, a primeira coisa que ele está perguntando, né, o que é a resolução de uma placa AD, o que é fundo de escala, o que é fator de proporcionalidade K. Depois ele pergunta sobre placa de 8, 10 ou 12 bits, tá? Então, tudo que nós vamos usar aqui, a gente precisa da fórmula desse K, que é a resolução da placa. Lá no slide que eu coloquei no capítulo 11 do livro, desse slide que está lá no AVA, eu falei de conversão AD e falei que a resolução da placa, pessoal, existe essa fórmula aí, ó. A saída de uma placa AD tem um nível de tensão, tá? Esse nível de tensão é uma saída analógica. Essa saída analógica você multiplica por K, que é o valor, que é a resolução da placa, vezes o número digital, tá? Então, a primeira etapa nossa aqui é calcular esse K. O K ele é chamado de fator de proporcionalidade, ou resolução. Existem várias maneiras aí de você chamar esse K, beleza? Então, nós vamos aprender esse exercício fazendo os exercícios da lista. Então, o exercício 2, ele está falando o seguinte. Um DAC, um conversor analógico para digital de 5 bits, tem uma saída em corrente, tá? Ele está falando assim, na saída da placa, o número digital que sai é 10100.
tá? E ele sabe que ele foi lá com o multímetro e ele sabe que esse valor é correspondente a 10 miliamperes. Aí ele está perguntando assim, qual será a saída da corrente se a saída digital for 11101? Esse aqui é o exercício aí que ele está indicando para a gente, tá? Então, eu estou com o meu caderno aqui, eu tenho uma colinha do lado, porque eu vou ter que transitar a tela, e aí peço que vocês, no caderno de vocês, vocês vão fazendo, tá certo? Também. Então, eu vou mudar aqui, né? Eu tenho aqui um quadro digital. Então, a questão toda é essa, pessoal. Lembrando que o K é o valor de tensão analógico sobre, né, um valor analógico, se eu chamasse assim, um valor digital e valor analógico, tá? Então, o valor analógico é igual a esse K vezes o meu valor digital. Só que esse valor digital aqui é um número. Isso aqui vai ser um número, né? Tá? E esse aqui vai ser um número também. Só que isso aqui está na saída da placa. Então, o que você fez? Você tem um conversor AD aqui. Você entrou com um sinal aqui para ele. O sinal está variando. E vai sair uma sequência de 1, 0 e 1 aqui, ó, de acordo com o número de bits da placa. Tá certo? Esse exercício, então, pessoal, ele está falando que o DAC tem 5 bits. 5 bits. 5 bits. E ele falou que o número 10100 na placa gerou, está associado a 10 miliamperes. Beleza? Bom, usando essa fórmula aqui do valor analógico é K vezes o valor digital, ele deu o valor digital, que está aqui, e deu o valor analógico. Tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Ó? O meu valor analógico são 10 miliamperes. Vai ser igual a K vezes o meu valor digital. O valor digital, pessoal, vai ser 10100. Só que isso aqui está na base 2. Tá? Está na base 2. Então, eu tenho que saber qual é esse número aqui em decimal. Tá? Bom, conversão binária para decimal, a gente vai lembrar que isso aqui é o 2 elevado a 0. Isso aqui é a posição do 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e o 2 elevado a 4. Lembrando lá na conversão analógica para digital, isso aqui é igual. Bom, eu olhando aqui vai ser o 0 vezes 2 elevado a 0 é 0. Mais 0 vezes 2 elevado a 1 dá 0. Mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 4. Então, eu vou considerar aqui só onde tem 1. Então, é 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 4, que vai dar igual a 2 elevado a 2 dá 4, 4 vezes 1, 4, mais 2 elevado a 4 dá 16. Esse número aqui, então, pessoal, é o 20 na base 10. Tá certo? Então, o meu valor K, então, o K é igual esse 10 miliampere aqui, ó, dividido por 20. Que eu não vou fazer conta de 10 com esse número aqui em binário. Tem que ser um número na base decimal. Ele está dizendo que quando sai esse valor lá na saída da placa D, eu sei que esse número é 20. Tá? Então, esse K aqui vai ser igual a 0,5 miliampere. Então, a resolução da placa foi 0,5 miliampere. Beleza? Ele está querendo saber agora o seguinte: quando o conversor AD, qual que é a saída da corrente quando o valor na saída da placa for 11101? Qual é esse valor? Então, eu vou fazer então a conta. Tá? Primeiro, eu calculei a resolução da placa. Então, ele está dizendo, ó, qual é o valor do Iout
o Iout, quando eu tiver na saída da placa, ó, qual é a corrente? Quando K vezes, para esse valor aqui, ó, 1,1,1,0,1. Aí eu tenho que colocar que isso aqui é a base 2, porque senão ele interpreta isso aqui como sendo 11.101. Convertendo isso aqui para decimal, tem que converter isso aqui para decimal. Então, o pulo do gato aqui, pessoal, 2 elevado a 0, 2. Quando o número é pequeno, você coloca ele aqui, ó, 2. 2 elevado, na verdade, aqui é 2, 4, 8, 16, 32. E você vai somar aqui onde tem, nesse número onde tem 1. Então, é 32 mais 16, 38, 48. 48 mais 8, 56. 56 mais 2, 58. Tá certo isso aí? Não, eu fiz besteira aqui. Desculpa. Tá errado aqui, peraí. Na verdade, tá errado aqui, tá? 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16. Converter esse número aqui para binário, nós vamos somar 16 com 8, 24. Com mais 4, 28. Com mais 1, 29. Então, esse número aqui, convertendo ele para decimal, é o 29 na base 10. Beleza? Então, esse out aqui vai ser K igual. Qual que é o valor do K? O valor do K eu calculei. 0,5 miliampere vezes 29. Então, esse valor vai dar, então, 14,5 miliampere. Então, essa é a resposta do exercício. Então, a placa, você tem que saber qual é o valor da resolução da placa. Então, eu fiz o cálculo aqui em cima desse K, ó, né? É o valor da tensão ou da corrente dividido pelo valor numérico da saída da placa, deu 0,5 miliampere. A partir do momento que eu calculei esse K, sei o valor do K, eu consigo fazer os demais cálculos que normalmente tem nesse tipo de exercício. Dúvida aí, pessoal? Perguntas? Eu vou salvar essa imagem e daqui a pouco eu compartilho ela com vocês. Então, esse é o exercício vou colocar na minha área de trabalho. Esse é o exercício lista 2, exercício 3, se eu não me engano. Não, lista 2, parte 3, 1, 2, 3, exercício 2. Exercício 2. Então, tudo é a fórmula do cálculo desse K aqui, tá certo? Lembrando que o K, que é a resolução da placa, lá na fórmula, o valor digital, o valor analógico é o K vezes o valor digital. Aqui ele está em binário. Eu tenho que converter, fazer a conversão para decimal. Achei o valor da resolução. Ele está dizendo que a resolução da placa é 0,5 miliampere. Cada codificação desses 5 bits aqui, então, vai representar 0,5 miliampere na entrada da placa AD. Variações menores que isso não sensibiliza a placa, não mudam o valor binário, tá? Então, na sequência do exercício, ele pergunta, um DAC de 5 bits tem uma saída em corrente, para uma saída digital de 1,0 é gerada uma saída de 10 miliampere. Qual será a saída e out para esse outro número binário?
Então, o cálculo foi apresentado aí nesse slide aí. O valor, então, vai ser 14,5 miliampere. Beleza aí, pessoal? Dúvidas? Bom, então, vamos passar para o exercício 3, então. O exercício 3, pessoal, ele está perguntando assim: qual o maior valor de tensão de saída de um DAC de 8 bits que gera 1 volt para uma entrada digital 00110010? Bom, falando em conversão analógica para digital, a gente tem que dar uma escovada de bit, tá? Não tem outro jeito. Escovada de bit quer dizer que eu preciso relembrar um pouco da conversão analógica para digital. Quem tiver uma calculadora, ele faz isso para você, tá? Então, ele está perguntando assim, qual o maior valor de tensão de saída que um DAC de 8 bits? Bom, ele deu o valor de tensão. Ele falou que a saída é 1 volt, quando a entrada digital é 00110010. Então, voltamos naquela fórmula. A fórmula diz o seguinte, que o valor de tensão, o valor analógico, se eu colocar o valor analógico aqui, ó, vai ser igual ao K vezes o valor digital. Beleza? Ele falou que o valor analógico lá, pessoal, é 1 volt. Então, eu vou colocar a unidade. Vai ser igual K. E qual é o valor digital que ele colocou lá? No exercício 2. O valor digital é 10. O valor, não, desculpa, o valor, exercício 3, o valor digital é 00111010. Isso na base binária. Bom, eu preciso converter esse número aqui para digital, para decimal, desculpa. 0011. Não, eu errei esse número aqui. 001100. Aqui tem dois zeros. 0010. Primeira coisa aqui, pessoal, eu tenho que converter esse número aqui para decimal. Lembrando, essa posição desse bit aqui é o 2 elevado a 0, que é 1. Esse é o 2 elevado a 1, que é o 2. 2 elevado a 3, a posição do 2 elevado a 3, que é 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. Aqui é 0, né? Porque não... Então, nós vamos somar. Professor, você não pulou o 4, não? Pulei. Na verdade, é 2 elevado a 0, dá 1. 2 elevado a 2. 0, 1, 2, 3. É 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 32, né? Agora tá certo. Então, esse número aqui, 32 mais 16 dá 38, 48. 48 mais 2, 50. Então, esse número aqui, na verdade, convertendo ele aqui para binário, para decimal, é o 50 na base 10. Beleza, pessoal? Isso implica, então, que o meu K é igual a 1 volt, vou manter a unidade, dividido por 50. Isso vai dar um valor que é 20 milivolts. 20 milivolts. Beleza? Quando ele pergunta qual o maior valor que essa placa aí quer representar, pessoal, eu sei que ela tem 8 bits. Então, maior tensão está associada a quê?
a maior tensão, ela está associada quando todos os bits da placa tiver 1. Concorda? Que na hora que você aplicou a máxima tensão lá na entrada, na saída da placa. Então, vai ser 1, 256. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 8 é 256. Tá, Só que, na Bruno? verdade, começa de 0 a 255. Isso. Como você tem um 0, 2 elevado a 8 é 256. Como ele começa do 0, vai ser o 255. Então, esse aqui em binário é o 255. Na base, beleza? Se fosse 2 elevado a 9, 512. Então, 9 bits com tudo 1, na verdade, é o 511. Tá? 2 elevado a 10. Se fosse 10 bits, 2 elevado a 10, 1024. Se você tiver em binário, 10 vai ser 1023. Exato. Beleza? Então, a maior tensão, na verdade, a tensão máxima que você vai ter, ó, vai ser igual esse valor 255 multiplicado pela resolução da placa. Então, a tensão máxima aqui, ó, tensão máxima vai ser igual esse 255 vezes o K da placa. E vai ser igual a 255 vezes os 20 milivolts ali, ó. Que vai ser igual a 5,1 volts. 5,1 volts. Então, ele está dizendo que para esse valor aí, a tensão vai ser igual a 5,1. Vai ser igual a 5,1 volts. Ah, Geraldo, mas se a placa tiver só de 0 a 5 volts, né? Aí, se fosse uma placa só de 0 a 5 volts, ele ia saturar e aparecer só 5. Mas o exercício ele está perguntando qual o valor máximo, né? Então, vai ser 5,1. Beleza aí, pessoal? Dúvidas? Beleza. Então, eu vou fechar isso aqui, tá? Vou salvar, aí depois eu compartilho aí. 5,2. Aliás, esse aqui é o lista 2, parte 2. Na verdade, esse aqui é o exercício 3. Exercício 3, tá? Então, agora, vamos lá na lista agora. Bom, um conversor AD e DA, pessoal, o conceito é o mesmo, tá? Essa questão de ser, né? Ele só vai... a máquina é a mesma, tá? A dinâmica é a mesma. Bom, um conversor DA de 5 bits gera uma saída Vout de 0,2 volts para essa entrada aqui, ó. Determine o valor Vout para uma entrada 1, 1, 1, 1. Ó, aqui tem um pulo do gato aqui, ó. Qual o pulo do gato é esse? Preciso calcular o K? O que vocês acham? Preciso, Bruna, calcular o K? Uai, o K... Ele só tá pedindo para determinar o Vout da entrada quando todo mundo for 1, né? É, certo. Mas você precisa calcular o K. Qual é o valor do K aí? Qual é o valor do K? Qual é o Gera um valor da... Vout de 0,2. Uma entrada, quando for 1, 0,2. Então, no que ele está dizendo aqui, na verdade, se eu for escrever o degrauzinho da conversão AD, Uhum. o número 1 é o primeiro degrau. É 1. Porque Uhum. é 1. 2 Porque, elevado assim, a 0. no nível 0, quando o valor digital for tudo 0, vai sair 0 volts na saída da placa, correto? Isso. Uhum. Ele está dizendo assim, quando ele for o número 1, que é o próximo, o primeiro degrau, ele subiu 0,2 volts. Tá certo? Certo. Então, na verdade, ele já está indicando aí qual é a resolução da placa, qual é o K. O K é 0,2. 0,2. Uhum. 0,2, tá? Então, vamos lá, então. Beleza. O que ele está te perguntando é o fundo de escala da placa. O fundo de escala da placa é quando você colocar todos os bits em 1. Tá certo? Mas eu já sei que o K já é 0,2. Então, eu vou voltar lá. Então,
Então, é isso aqui, tá, pessoal? Na conversão AD, lá, o sinal, na hora que o sinal é zero, 32 vezes 0,2? ele vai vir assim, ó. O que ele está dizendo, ó, é um degrau, é uma escadinha assim, ó. Na hora que for 0 volts, é esse primeiro degrau. Na hora que aí a saída da placa aqui correspondente é 0, 0, 0, 0, 0. Esse primeiro aqui, ó. Tá? Na hora que ele foi para esse segundo aqui, ó, foi 0, 0, 0, 0, 1. Aí ele Deu falou que 0,2. esse nível de tensão aqui é 0, é 0,2 ou 2? 2. 0,2. Exatamente. Por isso que a gente diz, o próximo degrau dele aqui, ó, ele já está te falando o valor do degrau. Se eu calcular o K aqui, qual é o K? O valor analógico aqui, ó, é igual K vezes o valor digital. Tá certo? O valor analógico é 0,2. É O igual digital vai dar 1. K vezes o valor digital. Qual é o valor digital? 0,0,0,0,1. 5 bits. 1, 2, 3, 4, 5. Isso em binário. Mas Isso. esse é o mesmo valor K vezes 1 em decimal. Isso. Beleza? Então, isso vai dar K igual a 0,2 volts. Você vai dividir por 1 aqui, Uhum. 0,2 volts. Beleza? Então, o K já está definido. O K, pessoal, é a resolução da placa, tá? Ele está te dizendo que se você tiver 0 volts aqui e você aumentar para 0,1 volt, na sua saída lá, na sua entrada analógica da placa, o sinal está mudando. Só que, se ele for de 0 até 0,19, vai continuar marcando 0,000. Uhum. É o erro dele, o erro de resolução é isso. Variações menores que 0,2, ele não vai capturar, dependendo do lugar que ele tiver. E o fundo de escala dele é o quê? O fundo de escala dele é o valor máximo. Quando todos os 31. níveis... Isso, ele vai ter 1 e 1. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, 2 elevado a 5 é o 32. 2 elevado a 5 é 32. Então, esse número aqui convertido em decimal, na verdade, ele é o número 31. Tá certo? É o número 31. Então, o que ele está te perguntando o valor de fundo de escala aí, como é que nós vamos calcular ele aqui? Valor, é fundo de escala que ele chamou? Não, é fundo... Determine o Vout para 1. Mas eu já estou te falando, quando você jogar todos os valores da placa para o valor máximo, é o fundo de escala. É o maior valor que ele consegue representar. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar para 1 na base decimal, que é igual a 31 na base decimal. O seu valor aqui de tensão, né, o seu V vai ser igual a 31 vezes o valor do K, que vai ser 0,2 volts. 31 vezes 0,2 vai dar 6,2 volts. Ok aí, pessoal? Ok. Então, vou fechar ele aqui. Dúvidas? Quem tiver com dúvida é só abrir o microfone, tá? Isso aqui, então, é o exercício 3, tá? Então, tá salvo lá. É o 3, é o exercício 3. Bom, agora nós vamos para o exercício 4. Esse exercício de conversão AD, ele é... Depois que você faz os dois, não muda muita coisa mais, tá? É sempre a resolução. Olha lá. Qual a resolução? Qual é a resolução? Ah, tá. Esse aqui ficou um erro de digitação, tá, pessoal? Certo? Na verdade, eu tirei um exercício. Eu mudei a É o numeração. exercício 5, né, não, Geron? Agora é o 5, desculpa. É o 5. Mas, na verdade, ele está perguntando assim, qual a resolução, tamanho do degrau. Na verdade, isso aqui não é 5, não. Isso aqui é o 4. Tá? Isso aqui é o exercício 4. Descreva o sinal de saída do tipo escada.
Então, o exercício 5, o que ele está te perguntando? Qual é o tamanho do degrau? O tamanho do degrau é 0,2. 0,2. 0,2, exato. Então, eu vou vir aqui, ó, exercício 5. Então, exercício 5, tamanho do degrau dele aqui, ó, tamanho do degrau dele ali, ó, é igual a 0,2 volts. Aí ele está perguntando assim, desenhe o sinal em forma de escada, aquele desenho que eu fiz. Você vai colocar quando ele estiver em 0 volts. Quando ele estiver em 0 volts, ele vai ter 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O próximo degrauzinho dele aqui, ó, vai ser 0,2 volts. Aí vai ser 0, 0, 0, 0, 1, que é o primeiro número. O próximo degrau dele vai ser 0,4. Então, vai ser 0,4 volts. Qual é o próximo número? Isso aqui corresponde em binário ao número 0. Isso aqui em decimal é o número 1 em decimal. Isso aqui é o 0 em decimal. Depois do 1 vem o 2. Como é que a gente representa em binário? 0, 0, 0, 1, 0. Isso aqui em binário é o 2 na base decimal, tá? Aí ele vai vir mais um degrau, que é o 0,6. Aí assim por diante. O próximo número é o 3. Como que é o 3? É 0, 0, 0, 1, 1. Na base decimal, isso aqui é o 3. E assim por diante, até chegar no último degrau, o valor máximo lá é todo mundo em 1. Vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 em decimal. Isso aqui é o número 31 em decimal. Isso aqui é o degrau máximo dele aqui, ó. Isso aqui, tá certo, pessoal? É o valor máximo para essa placa aí de 5 bits. Tranquilo aí? Posso passar para o próximo? E é muito importante vocês observarem o número de bits, tá? Dessa placa aí, que são 5 bits. Então, eu vou salvar ele aqui. Exercício 4. Exercício 4. Agora é o exercício 5. Bom, o exercício 5, ele está perguntando o seguinte. Depois eu vou mudar esse número, tá? Corrigir isso aqui e compartilhe com vocês. Para o DAC do exercício 4, determina o Vout para a entrada digital. Bom, você já tem o K, né? Você já tem o K que ele já calculou lá em cima. Então, vai ser 1, 0, 0, 0, 1. Vou deixar isso aí para vocês calcularem, tá? Você vai ter que converter esse número aqui para decimal e multiplicar pelo 0,2 lá. Vai dar 3,4 volts. Esse número aí é o 17 em decimal, tá? Vout igual a 0,2 volts. Não esqueçam da unidade vezes 17. Dá 3,4 volts. Bom, aí no exercício 7, pessoal, ele está perguntando assim, um DAC de 10 bits tem tamanho do degrau de 10 milivolts. Determine a tensão de saída de fundo de escala e a resolução percentual. Bom, então Ele são falou 10... o degrau. Oi? 10 bits vai dar 1023, vai ser 1023 vezes 0,1. É 0,01, né? 0,1. Porque 0,1 seria 100 milivolts. 100 milivolts, desculpa, isso mesmo, 0,01. Isso, exato. Então, o exercício 7. Isso. Então, o exercício 7 aqui são 10 bits. Uhum. 10 bits, né? Então, tem alguns números mágicos. 10, né? A gente lembra do quilo, são 1000 gramas, tá? Mas na base binária, 2 elevado a 10 não dá 1000 cravado, dá 1024. Tá certo? Então, essa placa aqui tem 10 bits. Então, vamos lá. Então, pessoal, primeiro eu vou fazer o cálculo aqui no papel. Então, ó, ele falou o seguinte, como é que é o cálculo da resolução percentual? Resolução, a fórmula da resolução é o tamanho do degrau
tamanho do degrau, dividido pelo fundo de escala, que é o valor máximo. Fundo de escala. Como ele está colocando aqui vezes 1% aqui, ó, você multiplica por 100%. Você multiplica aqui por 100, tá? Ele falou que, na placa, ele falou que... O que ele falou lá no enunciado? Um DAC de 10 bits tem tamanho do degrau de 10 milivolts. Então, ele deu o tamanho do degrau, tá vendo? Que é 10 milivolts. Dividido pelo fundo de escala da placa. O fundo de escala da placa vai ser 2 elevado a 10, né? Vai dar 1024 vezes esses 10 milivolts aqui, ó. Concorda? O fundo de escala dela. Eu divido um valor pelo outro, multiplico por 100, dá o valor percentual. Tá? Então, é isso, ó. Então, vamos calcular o fundo de escala da placa primeiro. Então, vai ser 10 milivolts, né, na fórmula. Então, minha resolução aqui vai ser igual. Tamanho do degrau, 10 milivolts. Dividido. O que é o fundo de escala da placa? Vai ser vão ser 10 números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso em binário vezes o K. Mas o K é o próprio 10 milivolts. Não, fiz besteira aqui, como é que é? É isso, né? Tá certo, é isso mesmo. Vezes 100%. Uhum. Tá? Se eu dividir esse número aqui, pessoal, vai dar 10. Eu vou fazer as contas aqui. Eu poderia simplificar aqui, mas eu vou fazer a conta completa. Vai dar 10 milivolts dividido por 10,23 volts. Tá? Vezes 100. 100%. Isso é um número que é aproximadamente 0,1%. 0,1%. Porque vai simplificar V com V, esse número aqui é um número adimensional. Bom, quando você estiver trabalhando com a placa D, você pode trabalhar com os valores, né, com as grandezas, mas tem um jeito mais fácil, que é você fazer uma conta direto. Você pega, isso aqui na verdade vai ser igual a 1 sobre o 2 elevado a 10 menos 1, vai dar o mesmo número. Isso aqui vai ser 1 dividido por 1023. Isso aqui vezes 100, tá? Então, vai ser igual. Esse valor aqui, ó, vai dar igual a 0,0... Dá 0,0999, mas é mais ou menos 1. Então, em vez... Pegou a placa de 12 bits, 2 elevado a 12, dá 4.096. Então, é 1 dividido por 4.095. Esse é o erro percentual, esse é a resolução percentual, tá? Em porcentagem. Geraldo. Sim? Por gentileza, só repetir para mim, por favor, porque o menos 1 aí, por favor. É porque é o seguinte, toda vez que você estiver calculando os valores da placa, o menos 1 é porque você precisa de uma representação para o zero. Okay, o primeiro degrau é o zero. Perfeito, então, começa, tá bom? Então, beleza. Então, o exercício 7, então, tá, pessoal? Isso aí também, gente, lá um livro muito bom dessa parte de conversão AD que eu gosto é o livro do Tosca, que é esse slide que eu usei aí, tá? E ele é bem mais amplo, inclusive lá no finalzinho ele fala um pouco sobre aplicações com DSP, tá? Vocês podem dar uma olhadinha lá depois. Beleza? Agora vamos ver um exercício aí, que é um exercício... Vamos voltar lá na lista. Vou fechar aqui, tá? Dar um salvar como. Esse é o exercício número 5. 5 não, 8. Exercício 7. Agora o exercício 8, ele é um pouquinho mais enjoado,
um pouquinho mais enjoado. Não é que ele é difícil, ele é um pouquinho mais... O que ele está dizendo, pessoal, tem um computador controlando a velocidade de um motor. Isso aí lembra muito o motor de... Bom, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que tem um computador, esse cara aqui gera um código binário, e cada código binário representa uma corrente, que ela pode variar de 0 a 2 miliamperes, tá? Aliás, falei besteira aqui. Tem um amplificador de corrente e tem um motor, tá? Esse motor, ele tem uma velocidade que varia de 0 a 1000 RPM. 1000 RPM. Vamos ler o enunciado, então. A figura abaixo mostra um computador controlando a velocidade de um motor, tá? A corrente analógica de 0 a 2 miliamperes é amplificada para produzir a velocidade do motor. O que ele está dizendo é que se você jogar 0 nele, o motor está parado. Se você jogar 2 miliamperes, ele está na velocidade de 1000 rotações por minuto, tá? Ele está perguntando assim, quantos bits deveriam ser usados se o computador fosse capaz de produzir uma velocidade do motor que estivesse, no máximo, a 2 rotações por minuto da velocidade desejada, tá? Isso aí tem a ver com erro de resolução. O que ele está dizendo para você é que como você vai fazer uma conversão, vai sair um número binário. Esse número binário vai ser feito para gerar uma velocidade lá do motor. Mesmo que você não perceba, se você for construindo o degrauzinho lá da conversão analógica para digital, esse motor nunca vai estar com valor cravado em 0, em 1, em 2, em 3, em 4, tá? O que ele está perguntando assim, eu admito um erro de 2 RPM no máximo. Ele está dizendo que no máximo 2 RPM aí eu vou admitir, tá certo? Ele quer que você calcule, então, dimensione essa placa AD aí. Bom, então vamos lá para o... Então vamos resolver o exercício. Bom, ele quer, então, que cada degrau, velocidade, então, a velocidade de 0, velocidade de 0 a 1000 RPM, que é a velocidade que vai chegar lá. Ela vai estar associada, então, ó, a 0 bits, 0, eu não sei quantos bits aqui vai ter na placa, até o fundo de escala. Eu não sei quantos bits que eu preciso aqui, tá certo? O que ele quer saber é qual o número de bits. Quantos bits eu tenho aqui, ó. Tá certo? Ele falou que eu posso estar com cada degrau não pode ser maior que 2. Então, cada degrau não pode ser maior que 2. Por quê? O erro aqui, pessoal, são 2 RPM. Ele está dizendo que o erro da velocidade não pode ser superior a 2. Tá? Bom, mas a velocidade máxima do motor é 1000. 1000 RPM, então, dividido com o erro máximo que eu posso ter, que são 2 RPM, tá certo? Eu tenho um número, isso aqui vai me dar um número que vai ser quanto? Vai ser 500, correto? Tá certo aqui, pessoal? Vai ser 500. Então, o que ele está dizendo? O número de bits da placa é 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a n menos 1. Esse valor tem que ser maior ou igual a esse número, a esse 500 aqui, ó. Concorda comigo? Porque esse 2 elevado a n menos 1, né? Esse 2 elevado a n menos 1 vai me dar um número de fatias que eu vou... esse 0 a 100 a 1000 RPM aqui
vai ser fatiado de acordo com os níveis de 2 elevado a menos 1 níveis. Tá? E esse fatiamento tem que ser pelo menos 500 para na hora que eu dividir esse 1.000, que é o valor máximo, por 500, se for um valor maior que 500, tá? Esse erro da velocidade que vai ser sempre menor que 2. É isso que ele está colocando. Tá? Então, se a gente fosse usar log aqui, né? O que implicaria isso aqui? O meu 2 elevado a n aqui, ó, tem que ser maior ou igual a 501. Beleza? Então, se eu aplicar log aqui, na verdade, ó, dá para resolver aqui de cabeça. Se fosse 2 elevado a 8, dá 256. Não é maior que 501. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Para n igual a 8. 2 elevado a 8, 256. Para n igual a 9, 2 elevado a 9, 2 elevado a 9 dá 512. Então, 512, então, atende. 512 vai dar um número maior que 501. Então, a solução para você aqui é pegar uma placa de 9 bits, tá? Conversor AD comercial, pessoal, o de 8 bits não atende. Por quê? 2 elevado a 8 dá 256. Quando você fizer o cálculo daquele K lá, vai dar um número maior que 2. Tá? Então, vai dar um erro maior. Se for uma placa de 9 bits, vai dar 512. Na hora que você calcular o K, vai dar um número menor que 2 RPM o erro. Essa placa aqui é bem provável que você tenha que comprar uma placa de 10 bits. Porque as placas AD comerciais não tem número ímpar. Aliás, até tem, né? Mas é mais fácil você pegar uma aí de 10 bits. Para o exercício, a resposta desse exercício aqui são 9 bits. Você não pode pegar de 8 bits, senão não vai te atender. Abaixa o Smotion Draw aí, só para tirar um print aqui. Valeu. Beleza? Bom, pessoal, então, fechou essa parte de conversor AD, tá? Não tem mais... Assim, por mais que você mexa agora nessa parte aí, número de bits para um lado, resolução para o outro, é mais a necessidade mesmo aí de cada projeto. Aí vocês vão pegar o... Isso aqui eu vou compartilhar com vocês aí, tá? Não tem mais... No mais, agora é teoria. Tá? Teoria. Ah, tá. Essa questão 9 ela é importante. O que é o erro de offset de uma placa AD? O que acontece, pessoal? Uma placa AD, você coloca os bits dela, né? Você vai lá na entrada da placa AD e aterra todos os pinos. Pega todos os pinos dela, né? O sinal analógico lá, você sabe que é 0. Tá certo? Você sabe que é 0. Só que lá na saída da placa tem um nível de tensão residual, tá? De modo que, por exemplo, se a placa tivesse 10 bits, se você está jogando 0 volts na entrada, era para todos os bits estarem aparecendo com 0, tá certo? Mas a gente sabe que circuito eletrônico não funciona assim. Então tem um nível de tensão lá pequeno, um residual, tá? Era para ser 0 volts, mas na hora que você está medindo lá, está aparecendo, por exemplo, 10 milivolts. Então, esse 10 milivolts é o erro de offset da placa. Tá certo? É o erro de offset da placa. Você sabe que deveria, na saída da placa AD, os códigos binários deveriam estar todos em 0. Tá? Mas não estão. Tá? Quando você abre um rádio, uma televisão, um som... Lá dentro tem uns potenciômetros pequenininhos, um ajuste fino. Muitas vezes é para configurar esse offset aí, ó. Você vai lá com uma chave pequenininha e faz um ajuste fino para jogar ele para 0, tá? Então a resposta, o que é um erro de offset de uma placa AD? Você sabe que na entrada da placa está 0 volts, mas ela está insistindo que tem, por exemplo,
5 milivolts. Então, toda conversão sua vai estar propagando um erro de 5 milivolts. Esse 5 milivolts vai estar sendo somado no sinal. Beleza? Questão 10. Em uma conversão AD, o que é o critério de Nyquist? O critério de Nyquist é aquilo que nós colocamos, né? Se você tem um sinal numa determinada frequência, F, você tem que configurar a sua placa AD com uma frequência de amostragem de pelo menos 2 vezes esse valor. Tá? Tem que ser pelo menos 2 vezes o valor, a frequência de amostragem, porque senão vai dar Waliens. Foi um assunto que a gente já trabalhou bastante aí. Tá? E a questão 12, se você tivesse que converter o sinal da rede da CEMIG, que tem frequência fundamental de 60 Hz, qual seria a taxa mínima de amostragem que não comprometeria a reconstrução do sinal? Qual que seria aí, pessoal? 120. 120. Mas 120 vai estar no que a gente chama de... Está no ponto triplo. Você lembra do conceito de ponto triplo da química, Giovanni? Ramon, desculpa, Ramon, eu confundi as vozes aqui. O que é o ponto triplo lá na química? Não me recordo não, professor. Alguém se lembra aí o que é o ponto triplo, pessoal? Do H2O? Eu não lembro, não. Só Jesus. Lembrar, pessoal? Tá Não doido? é 61 aí, não? Para não Oi? comprometer? Não, então, o ponto triplo, é isso que vou explicar para vocês aqui, ó. É porque a água, a água é o seguinte, ela tem uma região lá que ela é sólido, como é que é? Vapor, Líquido líquido e sólido. e sólido, é gelo, né? Tá certo? Ela tá nesse pontinho aqui, ó. Qualquer coisinha que ela for para um lado para o outro aqui, ela tá indecisa, ela não é nenhuma coisa nem outra. Tem uma temperatura aqui que ela fica nesse meizinho aqui, né? Porque ele está dizendo ali, 120, você está no limite. Você está assim, um pouquinho que você mudar para um lado ou para o outro, vai dar problema, tá? Então, você não vai usar 120 Hz. Você vai usar 3 vezes o valor, pelo menos, entendeu? Hoje em dia você tem que usar isso aí com analogia de gênero, não é não, Geraldo? Como é que é? Você põe química no negócio aí, pô. Põe analogia de gênero. Tá Analogia no de limite, gênero? ninguém sabe o que que é. Caramba, velho. Tá certo. Bom, aí depois dessa aí, a gente pode até terminar por hoje, né? O que acontece? Então, vocês entenderam a questão, pessoal? Você não vai usar 120 no prego. 120 no prego, se ele der circuito eletrônico, um pouquinho que ele sair daquilo ali, ele vai dar o Waliens. Se você colocar 121, então você põe 3 vezes o valor, pelo menos. Tá certo? Se é 60, o que diz o teorema de Nyquist tem que ser pelo menos 2 vezes, 120, tá? Só que 120 aqui tá no limite aqui para você, ó. Beleza? É mais ou menos você transbordar um recipiente aberto com capacidade de 1 litro e colocar 1 litro de água lá dentro. Um pouquinho que você balançar, ela vai cair, tá certo? Mas aí o conceitualmente, é que a frequência é 60 Hz, então você tem que colocar pelo menos 120 Hz. Tá? Em análise de energia, pessoal, você considera até 50º harmônico, 50 vezes 60. Ô, Geraldo, por que não é 121? Porque não tem Não, o menos um? Não, você pode. 121 aceita, resolve. Ah, tá. Pode ser. 122, tem que ser mas 121 daria uma frequência de 60,5 e não vai ter esse vírgula 5. Ah, ok, entendi. Tá Agora. certo? Porque aquele menos um lá que me comprou. Isso. Agora, olha só. Se eu falasse para você que o medidor tem pelo menos 50º harmônico, como é que você resolveria? 50º harmônico, pessoal, seria 60 vezes quanto? Seria 60 Hz vezes, 50º. Qual que é a frequência, então?
F do 50º harmônico vai ser 50 vezes o F fundamental, o F de 60 Hz. Isso vai dar quanto? 50 vezes 60. Vai ser igual a 50 vezes 60, 3.000 Hz, correto? Aham. Quanto que vai ser a frequência de amostragem, então, pelo menos? Frequência de amostragem mínima. Seria 2 vezes, né? Esse valor de Não, 3.000, 6. no caso, seria Pelo menos maior ou igual a 6. Ó. 2 vezes 3.000. 6.000. Isso aí é ponto pra caramba, Everson. Imagina o sistema trifásico. Trifásico são 3 pontos de tensão. Se você tiver que medir potência, 4 correntes. Então, 3 mais 3, 6. Dependendo da configuração sua, se a estrela está errado, você tem que pegar 9 variáveis. 9 variáveis vezes 6.000, 54.000 pontos em 1 segundo. Tá? 54.000 pontos. Isso para 50 Hz. Então, são muitos valores, né? O vetor é muito grande. Mas, enfim, a frequência que você precisa é essa aí. Beleza? Então, acho que é isso, pessoal. Então esse aqui é o exercício 9. No mais, é teoria que está aí, tá certo? Bom, aí tem a questão dos filtros aqui, né? Semana que vem é a semana das provas blended, tá? Mas vocês podem me mandar dúvidas aí, de repente eu separo um tempinho, que a priori a gente não tem atividade. Mas a gente pode, eu queria usar para repor aquele dia que eu não pude dar aula para vocês, porque no calendário tem aluno que tem aula presencial e que ele pode ser que ele tenha prova blended, tá? Então vocês mandam para mim as dúvidas e aí tem aqui esse exercício de filtro digital, tá muito em cima do script, tá? Que esses ajustes de frequência aqui vocês vão fazer de acordo com aquele script de filtro digital que está lá disponível. Vou deixar vocês mexerem nele lá primeiro. Na verdade, vocês vão adaptar para as frequências de corte, essas frequências que ele está pedindo. E aí, na sexta que vem, quem tiver prova, manda fora do horário. Aí a gente separa um tempinho aí para tirar dúvida, fazer uma revisão, pode ser? beleza. Beleza? Ok. Então tá certo, pessoal. Para mim aqui... Geraldo, Sim. só tirar uma dúvida aqui. Aí, como eu mandei o artigo lá e mandei o vídeo já da conversão eletromecânica, já está contando como a parcial, certo? Tá contando a parcial lá. Aí, Bruna, você caiu num probleminha que é o seguinte. Para essa disciplina, essa lista 2 aí, assim, o que eu... Para preparar para a prova, essa lista 2 é a preparatória, beleza? Sim. Uhum. E ela não é opcional. Entendi. Ela é opcional como? Se você não quiser entregar nenhum exercício depois, no final, quiser que eu lance um proporcional da prova, aí eu faço isso. Entendi. Tá bom? Mas os exercícios que a gente está fazendo aqui, essa parte é uma das partes mais importantes, então eu não deixo essa lista como sendo opcional para todo mundo, não. Já é para preparar para a prova mesmo. Exatamente. Tá bom? Beleza. Uhum. Beleza, pessoal? Então, mais alguma dúvida, pessoal? Só isso. Bruna, só para você, aqui, você tirou a nota do trabalho, eu vou lançar a nota do trabalho, do artigo, a nota do artigo. Aí, na hora que você fizer a lista, sua lista vai ter um valor um pouco menor, tá bom? Entendi. Uhum. Beleza? Tá bom. Mais dúvidas aí, pessoal? Para mim, tranquilo. Professor. Boa noite. Sim? Quando eu comecei a participar da aula aqui, já estava finalizando a explicação em relação ao envio do exercício. Nesse caso aí, essa lista completa aí, todas as partes, parte 1, parte 2, 3. Nós fizemos a 2, foi aquilo que eu falei. Se você deixar de fazer um detalhezinho ou outro aí, não vai te impactar, não, tá? Ok. Mas o exercício que conta para essa disciplina é a lista 2. Perfeito, ok. Bom, você tem que passar o olho aí e falar assim, eu sei fazer isso aqui? Sei. Então, aí você faz, né?
A parte 1, parte 2 nós fizemos praticamente toda hoje. A parte 3 são os filtros, é o conceito de filtros. Tá bom? Ok. Então tá certo. Lembrando, pessoal, nossa prova não é semana que vem, ela é daqui a 15 dias, tá certo? Então, sexta-feira que vem, não tem atividade quinta-feira. Na verdade, eu vou usar para tirar eventuais dúvidas aí. Quem tiver prova, não tem problema, pode acessar depois a gravação da aula. Tá bom? Vou usar a quinta para aquele dia que eu tive aquele contratempo lá, e aí estou usando esse horário. Porque, a rigor, pelo calendário do Pitágoras, eu não tenho atividade com vocês na semana que vem. Porque a semana que vem, no calendário, é a semana de prova da disciplina Blender. Tá certo? Certo. Talvez você já tenha explicado aí em relação à prova, eu posso ter perdido. Certo. Quem está falando? É o Edson? Edson, isso. Tá, beleza. Pode perguntar, Edson. Então, talvez você já tenha até explicado, mas em relação à prova, para a disciplina presencial, né, nesse caso dessa disciplina, como que vai ser? Ah, tá. Você não fez a prova 1, não, Edson? A prova 1 eu fiz, né? Ela foi. Você passou ela para a gente, deu um prazo para entregar. Então, essa prova, a segunda, vai ser o mesmo modelo? Mesma coisa. Eu vou te passar um arquivo, talvez vai ser um prazo menor, porque eu tenho uma data para lançar as notas. Mesma Ok. coisa. Eu vou te passar um conjunto de questões, aí você vai ter um prazo ali de 1 ou 2 dias, e depois você vai me entregar, lançar, eu corrijo e lanço a nota. Tudo bem, então. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Bom, então, pessoal, vou encerrar por hoje, tá? 9h47. E aí, qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem, mandarem um e-mail, beleza? Um abraço aí, boa semana. Bom final de semana aí para vocês. Boa noite, pessoal. Bom final de semana.